E hoje eu fico muito feliz. A pandemia trouxe uma reflexão profunda para as famílias. Lá na escola nós temos um espaço gigantesco, uma área verde gigantesca. Eu sempre mostrava a escola antes da pandemia para os pais e eu sempre ficava muito frustrado, né? Eles sempre gostavam, mas não gostavam à altura. Eu sempre esperava muito mais. Hoje, depois da pandemia, a gente vê os pais olhando para a área e valorizando muito mais a área do que propriamente a sala, do que propriamente os livros. Os livros são fantásticos, os professores são maravilhosos, mas nós precisamos de ambiente para isso. E hoje a pandemia trouxe essa lição de proximidade, escola e família, e escolas e família, as famílias olhando para aquilo que precisa ser considerado também, que é espaço, que é vitamina D, que é sol na pele, que é vento no cabelo, que é respirar, né? E, por que não dizer, dessa forma extremamente natural, aprender. Vamos lá, só complementando um pouco o que o Cristiano estava falando, né? Realmente, né? Hoje a educação passa por uma profunda reformulação, né? A gente está valorizando outros saberes que não só o conhecimento pedagógico, conteudista, né? A gente tem que trabalhar hoje aí várias questões chamadas socioemocionais, que a escola sempre trabalhou, mas agora de uma forma um pouco diferenciada, valorizando isso, né? Porque a gente sabe que o estudante, na nossa vida, a gente vai passar por muitas sentimentos. Você vai ter ódio, vai ter raiva, vai ter tristeza, desilusão, enfim. Isso tudo obrigatoriamente você vai passar. Você vai ter que saber o que fazer com isso, né? Como é que você lida com essas emoções? Então a escola tem também essa função de tentar trabalhar isso nos alunos, né? Porque hoje o mercado de trabalho, a gente falou isso numa outra live, o mercado hoje ele não é mais brasileiro, nacional. Hoje você compete uma vaga com o mundo, né? Então o Google, qualquer uma dessas grandes empresas coloca uma vaga hoje. Você não vai necessariamente trabalhar no Brasil. Você pode até estar no Brasil, mas fazendo um trabalho lá para a Índia, para os Estados Unidos, enfim. Então tem muito mais a ser aprendido do que simplesmente como nós fazíamos há pouquíssimo tempo atrás. Que é, eu acho que talvez a grande frustração do Cristiano é exatamente essa. O pai ainda tem aquele modelo antigo, né, que nós tínhamos lá, que a gente chama de pedagogia, eu chamo de pedagogia da nuca, né? A Estela até comentou, um atrás do outro, um olhando para a cabeça do outro, né? Esse modelo não funciona mais, né? A gente sabe, hoje o jovem tem outras qualidades, outras competências, outras habilidades, e é isso que a gente tem que explorar. Então, assim, parabéns ao Cristiano aí pela inovação da escola, isso precisa realmente acontecer, senão a gente vai perder essa juventude, né? Eles não estão mais só interessados em conteúdo, eles querem saber como que eu resolvo um problema, como é que eu vou para o mercado, o que é o empreendedorismo, como é que eu faço isso de maneira responsável, de maneira certeira, isso que é o importante. Esther, assim como o Cristiano já te falou também, parabéns por você dar esta oportunidade à escola, de você entender o que a educação nova, a educação desse século chamado século XXI, está propondo. A gente precisa mudar. Hoje a gente tem outras necessidades, a gente tem outros jovens. Eu sempre falo que quando eu comecei minha carreira, a diferença de idade para o aluno que eu dava aula era de 5, 6 anos. Eu tinha 25, o meu aluno tinha 18, 19. Hoje tem muito mais do que isso de diferença. Ele continua tendo 15 a 16 e eu estou lá na faixa dos 60 já. Quer dizer, eu preciso aprender essa linguagem, né? Senão, como é que eu converso com esse aluno? É muito difícil. Eu vou roubar uma pergunta do Francisco, mas eu queria que você me respondesse o seguinte: quando você assistiu estes módulos, né, do Cristiano e de outros que você assistiu, como é que você sentiu a linguagem? Você achou que estava próxima de você? Era compreensível? Tinha muita coisa técnica? O que você achou? Vamos analisar assim, da qualidade do discurso. Não, obviamente, que quem estava falando conhecia muito o assunto. Mas assim, para você não foi um discurso de médico? Aquela coisa que você falou, não entendi metade do que ele falou? Como é que foi isso? Não, na verdade, foi uma das coisas que me deixou bem surpresa, porque quando você começa a procurar coisas sobre educação, você acha muita coisa técnica, né? E eu sou uma apaixonada pela educação, mas como eu sempre falo, eu não tenho o dom para ser uma professora, eu não tenho o dom de ensinar, de passar adiante. Gostaria muito, mas infelizmente eu não tenho. Mas eu sou apaixonada pelo ambiente escolar. E aí, quando eu vou procurar alguma coisa, muita coisa técnica.
E aí fica um pouquinho mais complicado, né, para a gente entender. E a escola da família não, a linguagem, eu não sei como vocês conseguiram, as pessoas que vocês entrevistaram, elas entram numa harmonia para falar sobre educação, que fica uma linguagem muito simples, muito bonita até, sabe? Eles sabem expor as questões que você, as perguntas que vocês fazem, eles conseguem responder de uma forma muito simples, que prende você. Então, para mim, não ficou nada técnico de forma alguma, pelo menos os módulos que eu fiz até agora. Por isso que eu falo da vontade de ficar revendo várias vezes para você, né? Assim, sinceramente, praticamente isso aqui para mim é um sonho, porque todas as entrevistas que eu assisti, eu debatia com vocês. Tá? Eu não estava ali falando, mas enquanto eu ouvia vocês fazendo a entrevista, a linguagem ficava tão atraente sobre o assunto que eu acabava conversando com vocês sem vocês saberem, tá? Mas porque a linguagem estava muito simples, não estava complicada para um pai, para uma mãe, para tirar dúvida em relação ao assunto que a gente estava aprendendo ali.